Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que é a professora Laura da MGL Concursos. E no vídeo de hoje eu trago uma aula especial para vocês de resolução de questões da banca IBGP. Mas antes eu quero te convidar, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe a sua curtida, deixe o seu like nesse vídeo, para que o YouTube possa cada vez mais te recomendar os nossos vídeos. Lembrando que o nosso compromisso é sempre te deixar por dentro de todos os concursos de Guarda Civil Municipal do país, certo? Sem mais delongas, pessoal, o nosso objetivo de hoje é, como eu falei, resolver algumas questões da banca IBGP. Eu já trago uma informação importante. Laura, por que a banca IBGP? Veja bem, no último levantamento que eu fiz, eu contei 4 municípios que estão com concursos abertos ou concursos que estão por abrir, ou seja, logo as inscrições estarão abertas, de Guarda Civil Municipal, dentro do estado de Minas Gerais. Então, se não me falha a memória, nós temos Conselheiro Lafayette, Sabará, Serrania e Nova Serrana. Eu posso ter deixado passar algum concurso, mas que eu me lembre são esses 4. Então, veja, caso você seja do estado de Minas Gerais, mas não somente, tá? É que é óbvio que geralmente a maior quantidade de inscritos para um concurso é de pessoas que são de fato residentes daquele município, daquele estado. Então, por isso que eu falo, caso você seja natural de Minas Gerais, ou inclusive natural de uma dessas 4 cidades, é a sua oportunidade de se preparar aí para esses concursos de GCM. E uma digamos assim, dos caminhos da preparação de um concurso é, inegavelmente, a resolução de questões. É você bater ali, resolver várias questões, ter um caderno de erros, né? Procurar entender por que você errou naquela questão, dá uma atenção àqueles temas que você percebe que está errando, porque se você está errando muita questão de um tema, é porque aquele tema não está bem fixado para você. Então, diante de tudo isso, nosso objetivo hoje é que a gente possa fazer juntos algumas questões dessa banca IBGP para que você possa chegar bem preparado no seu concurso. Pessoal, inclusive, nós preparamos um material específico, um caderno de questões de legislação voltados para os concursos de GCM da banca IBGP. Então, se você tiver interesse em adquirir esse material para que você possa praticar mais, o link está aqui na descrição desse vídeo. Eu vou colocar na tela aqui, pessoal. Slide na tela, estamos preparados, vamos lá. Pessoal, eu recortei um tema, certo? Então, no vídeo de hoje nós vamos resolver questões de direito penal da banca IBGP. E eu fiz esse recorte porque eu parto do princípio que é uma matéria que as pessoas que estão se preparando para os concursos de guarda têm interesse, facilidade, né? Um tema gostoso de estudar, digamos assim. E, caso você não saiba, eu sou pós-graduada em Ciências Criminais pela PUC Minas. Então, deixa eu começar do meu tema, certo? Vamos dar início, então, à nossa resolução de questões. Aí, aqui, só uma orientação geral. Eu vou ler a questão junto com vocês. Você aí da sua casa, pause o vídeo, resolva a questão e depois já volte, porque nós já vamos, após a leitura, eu já vou partir para a resolução, certo? Iniciando então, IBGP, vamos lá. Primeira questão, GCM, concurso da GCM de Betim em 2022. Nos termos do Código Penal brasileiro, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui, alternativa A, se inevitável, isenta de pena, se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. B, culpa do agente, mas permite a punição por crime doloso, desde que previsto em lei. C, culpabilidade do agente, ou alternativa D, dolo, mas permite a punição por crime culposo, desde que previsto em lei. Então, esse é o momento do vídeo, pausa aí, resolve a questão, faz as suas anotações, que a gente já vai partir para resolução, certo? Pessoal, então nessa primeira questão, nós temos como alternativa correta a alternativa D, ou seja, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo desde que previsto em lei. Vamos lá para alguns comentários. Aqui, a questão ela deixa bem claro que ela está falando de erro de tipo. Então, veja bem,
O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal. Erro de tipo. E aqui a gente já tem, digamos assim, o primeiro conhecimento que o candidato, ao realizar essa questão, precisaria ter, que é, ele tem que saber diferenciar erro de tipo de erro de proibição. O erro de tipo está previsto no artigo 20 do Código Penal. Então, se vocês observarem aí, se você abrir o seu Código Penal, você vai ver que essa questão, ela é letra da lei 100%. A questão deu Ctrl+C e Ctrl+V no Código Penal, porque o artigo 20, ele fala exatamente assim: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo desde que previsto em lei. Esse é o artigo 20 do Código Penal. Então, veja, eu vou passar aqui para vocês uma dica para diferenciar erro de tipo de erro de proibição. Mas caso você não seja formado em direito, por exemplo, até porque, veja, o concurso ele exige nível médio, ele não exige que ninguém seja formado em direito, né, ou tenha ensino superior, enfim. Então, caso você tenha apenas estudado com base na lei, ou seja, eu não gosto desse termo, mas decorado a letra da lei, você já mataria essa questão. Você já excluiria ali a B e a C e já iria direto para D. Mas caso você tenha ficado na dúvida, segue a dica aqui. Erro de tipo é quando o agente não sabe o que está fazendo. Então, um exemplo muito comum na doutrina, caçada. Então, o indivíduo está lá, está caçando um animal, um cervo, por exemplo, e ele se posiciona ali, fica ali com a arma, com a espingarda, mirando, e aí, de repente, ele vê uma movimentação e olha, e é um formato de um cervo, assim, ele tem todos os indícios, ele acredita verdadeiramente que é um animal. Ele se prepara e atira. Aí quando ele chega perto, ele vê que não era um animal, era um amigo dele que estava caçando junto com ele. Mas veja, o amigo estava usando uma roupa marrom, da mesma cor da pele, estava assim, numa posição agachada que estava parecendo um animal. Veja, erro de tipo. Por quê? Porque o tipo do homicídio é matar alguém, matar uma pessoa. O caçador que atirou não sabia que estava matando uma pessoa, então ele errou acerca do elemento constitutivo do tipo legal. Erro de proibição, o nome já diz. A pessoa sabe exatamente o que ela está fazendo. Ela só não sabe que aquilo é proibido. Ela não sabe que aquilo é um crime. Então é o caso de um caçador, por exemplo, que atira contra um animal. Ele sabe que é um animal, ele quer matar aquele animal, só que aí chega a polícia florestal e fala assim para ele: amigão, esse daí você não pode. Isso aí é espécie ameaçada de extinção, tá proibido a caça. Putz, eu não acreditei que isso era proibido. Então veja, erro de tipo e erro de proibição. Pessoal, tudo tranquilo nessa primeira questão? Tenho certeza que vocês acertaram. Podemos partir para a próxima. Vamos lá. Questão número 2, concurso da GCM de Uberaba, em 2019. Vamos lá. É correto afirmar que se encontra em estado de necessidade quem? Alternativa A. Repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários. Alternativa B. Quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Alternativa C. Quem comete o fato sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico. Ou alternativa D, quem atua através de ação ou omissão compelido por coação moral irresistível. Pensa aí, resolve a questão que a gente já vai para a resposta. Pessoal, seguindo então, vamos direto para a resposta. Alternativa B. Vamos lá, essa questão é muito interessante. E com base na questão número 1 e na questão número 2, a gente já consegue formar ali uma opinião sobre a banca. Vamos por partes. Lembra que a questão ela te pediu estado de necessidade. Então, veja, estado de necessidade é uma causa excludente de licitude que estão previstas, na verdade, no artigo 23 do Código Penal. Então, o artigo 23 traz as causas excludentes de licitude. Como eu estou falando do plural, você pressupõe que é mais de uma.
E aqui ele está te cobrando especificamente o estado de necessidade, que está diretamente previsto, especificamente previsto, no artigo 24 do Código Penal. Se você abrir o artigo 24, você vai ver que lá está, estado de necessidade. É quem pratica o fato para salvar de perigo atual, quem não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Ufa, Laura, acabou tudo isso. É letra da lei 100%. E aqui eu deixo um comentário. Se você ficar em dúvida, a única que poderia causar ali uma confusão é a letra A, porque a letra A é exatamente a descrição de legítima defesa, certo? Que está prevista, eu vou até puxar aqui para não confundir vocês, que está prevista no artigo 25 do Código Penal. Então veja, nós estamos falando de um tema nessa questão, excludentes de ilicitude. Laura, eu quero descobrir quais são as excludentes de ilicitude. Vai no artigo 23 do Código Penal. Só que a questão, ela está te perguntando de uma excludente, que é o estado de necessidade. A alternativa correta é a B. Estado de necessidade, a excludente de ilicitude de estado de necessidade é quando é praticado um fato para salvar de perigo atual, é a alternativa B. E aí, veja, por que eu falo que aqui a gente já consegue fazer uma análise dessa banca? Veja que eu trouxe duas questões que a banca, você pode estar desesperado agora. Meu Deus, Laura, é direito, tá cobrando. Não, a banca tá te cobrando letra de lei. Eu tenho certeza que se você abrir o edital, tanto da GCM de Uberaba quanto da GCM de Betim, desses dois concursos, você abrir os editais, na parte do conteúdo programático, vai estar previsto esse artigo. Seja o 23, ou nesse caso, o 24, o 25, o artigo vai estar previsto. Então, você não precisa necessariamente ter o conhecimento técnico daquele assunto. A parte de direito, de doutrina, não precisa. Você precisa ler a letra da lei, né? Eu não gosto desse termo, mas tentar decorar o que é cada um e entender. Porque, veja, ela não está fugindo muito, a banca não está tentando inventar uma moda, uma coisa muito nova. Ela está te cobrando letra da lei. O que é estado de necessidade? A resposta da alternativa correta é o artigo 24. Certo? Pessoal, vamos aqui para a próxima questão. Novamente, GCM de Uberaba em 2019. Assinale a alternativa que apresenta corretamente, sempre, dica. Sempre que estiver fazendo a prova, destaca corretamente, incorreta, exclui, destaca o comando da questão para você saber exatamente o que ela está te pedindo e não cair em pegadinha. É muito triste quando a gente erra uma questão que a alternativa estava pedindo a incorreta, você bateu o olho na que estava certa, você foi lá e já assinalou. E geralmente é A ou a B. É um desespero. Então, sempre que estiver resolvendo a questão, grifa o comando para que você não se perca e não caia em pegadinha de banca, por favor. Voltando aqui. Então, assinale a alternativa que apresenta corretamente um exemplo de contravenção penal, conforme as condutas dos seguintes cidadãos. A. Zezé, que perturba o sossego da vizinhança com som alto às 3 da manhã, e Moacir, que explora jogo de azar colocando uma máquina do tipo caça-níquel no seu bar. Alternativa B. Henrique, que perturba o trabalho dos médicos no hospital ao lado do local onde instalou sua marmoraria, com um som intenso emitido pelo trabalho das máquinas. E João, que, tendo já 42 anos, pratica sexo com sua namorada de 15. Alternativa C. Ezequiel, que coloca água no leite que tira de suas vacas e entrega na cooperativa, além de colocar farinha de trigo do queijo que comercializa no armazém do povoado. Ou, por fim, alternativa D. Pierre, que invadiu um lote do vizinho, e Josias, que lhe deu o arame e os paus para fazer a cerca em troca de um pedaço do lote, perdão. Pausa o vídeo, resolve aí. Na hora que você tiver com a resposta pronta, dá play que eu já vou partir para a resolução da questão.
Pessoal, vamos lá então para a alternativa correta, alternativa A. Vamos com calma nesse exercício que ele é delicado. Olha só como que a banca como que é importante o conhecimento do perfil da banca. Enquanto as outras duas questões que a gente resolveu era a letra da lei, essa daqui ela cobra também a letra da lei, mas de uma forma diferente. Ela te conta historinha, ela te dá exemplo. Então veja, aqui nós temos o tema de contravenção penal. Para isso nós temos uma lei própria, que é a LCP, Lei das Contravenções Penais. Então, dentro dessa lei estão elencados várias situações fáticas que se configuram contravenções penais. Com certeza, a LCP estava prevista nesse edital, inclusive pode ter especificado os artigos ou não, mas o que a banca queria saber aqui, se você sabe algumas contravenções penais. Dentro dessas condutas que a banca te contou, quais seriam contravenções penais? Por que que nós temos a A? Veja bem, Zezé que perturba o sossego da vizinhança com som alto. Na LCP, isso aqui é o artigo 42, perturbação do sossego. Tá lá, é contravenção penal. Certo? Moacir que explora jogo de azar colocando uma máquina caça-níquel. Isso aqui, na LCP, é o artigo 50. De novo, é letra da lei, só que cobrada de uma forma diferente. Aqui, a banca, na minha visão, ela dá um passinho a mais de dificuldade. Ela não copia a letra da lei. Mas veja, a contravenção penal é perturbação de sossego. O que a banca te fala? Perturba o sossego. A contravenção penal é jogos de azar, etc. O que a banca te fala? Jogo de azar. Então, de novo, se você leu esses artigos, estudou a lei de contravenções penais durante a tua preparação, você conseguia resolver essa questão sem maiores problemas, certo? Aí aqui, só para a gente excluir. Henrique que perturba, nanana. Opa, Laura, mas você falou que perturbou. É verdade, a conduta de Henrique, ela configura a perturbação de sossego. Novamente, artigo 42. Mas veja, João, que já tem 42 anos, pratica sexo com sua namorada de 15. Não há crime nessa conduta. Certo? Seguindo aqui, pessoal, outra alternativa que. Então, essa aqui a gente eliminou. Outra alternativa que a gente já eliminaria. A C. Por incrível que pareça, essa conduta de Ezequiel não é uma contravenção penal. Isso aqui é mais grave do que caça-níquel e perturbação de sossego. Isso aqui é estelionato, artigo 171 do Código Penal. Eu não vou lembrar agora, o parágrafo. Se eu não me engano, o parágrafo 2º, inciso 5º, mas confirmou aí. Mas é uma conduta de estelionato, fraude na entrega de uma coisa. E, por fim, a conduta de PR também a gente exclui, porque não é uma conduta, não é contravenção penal, certo? Partindo para a questão número 4, novamente, Uberaba. Uma viatura da Guarda Municipal de Uberaba deslocava-se pela rua quando um sujeito saiu de uma padaria com arma em punho. Ele havia acabado de fazer um assalto e não esperava encontrar ninguém que pudesse dificultar sua fuga. Muito agressivo, ele aponta o seu revólver na direção da equipe de guardas e dispara 2 vezes. Antônio, o guarda municipal que conduziu o veículo, imediatamente para o carro, desce, abriga-se e repele a injusta agressão com um disparo que acerta o infrator. Sobre a atuação de Antônio, assinale a alternativa correta. A. Antônio se precipitou e responderá pelo crime de homicídio consumado, uma vez que atirou contra um cidadão que, ainda em flagrante delito, apenas tentava fugir. B. Antônio responderá pelo crime de latrocínio, previsto no artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal, uma vez que atentou contra a vida de uma pessoa em razão de vantagem patrimonial. C. Antônio agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, uma vez que repeliu a agressão injusta, atual, contra si, usando os meios necessários. D. Antônio agiu amparado pela excludente de licitude do estrito cumprimento do dever legal,
Uma vez que é armado, o guarda municipal tem o dever de atirar em quem efetuar disparo de arma de fogo em via pública. Tempinho para vocês resolverem, pausa o vídeo e já vamos para a resolução. Não esperei, não, brincadeira. Pessoal, vamos lá, alternativa correta, alternativa C. Vamos por partes. De novo, nós temos a banca contando uma historinha, para ver se você consegue trazer aquilo que está na lei, jogar aquilo para o seu dia a dia e conseguir fazer uma ligação entre os dois. Vamos lá. Alguns detalhes importantes. Tudo isso aqui é a história, tudo bem, coisa linda, ó. Vamos lá. Primeiro, o criminoso dispara 2 vezes na direção da equipe de guardas. O que o Antônio faz? Repele a injusta agressão. Olha esse termo, repele a injusta agressão. Gente, de novo a banca cobra excludentes de ilicitude. É o mesmo tema da primeira questão. Veja, aqui até aparece, ó, excludente de ilicitude. Só que lá ele estava querendo saber estado de necessidade. Aqui a excludente que aparece é legítima defesa. Então, volto a destacar. Aqui no caso seria, aqui no caso seria o artigo 25 do Código Penal. A professora é péssima com tecnologia, gente, me perdoe. Então, legítima defesa, ela está prevista no artigo 25 do Código Penal. E é justamente repelir agressão injusta, atual, contra si ou contra outros, usando os meios necessários. Foi exatamente o que Antônio fez. Quando a banca te conta a história, você entende que foi legítima defesa. Aqui, eu vou passar rapidamente pelas outras alternativas, porque, de novo, é uma questão que, se você lê o artigo 25, hora que você tivesse ali, comecei a ler a questão e eu li, repele injusta agressão, aquilo já dá um clique, você fala, peraí, repele injusta agressão, excludente de ilicitude, legítima defesa. Isso já está, você já está com esse conceito. Está com o conceito formulado já. É aquilo que eu falei, de pegar algo que está na letra da lei, está na lei que você estudou, e trazer isso para uma situação fática, para uma historinha para o mundo real, certo? Laura, mas por que a gente exclui as outras? Vamos lá. Alternativa A. Antônio se precipitou e responderá pelo crime de homicídio consumado. Gente, em qual momento a questão fala que o assaltante morreu? Como que o Antônio vai responder por homicídio consumado? Sendo que eu não sei se esse cara morreu, ó. Só fala que ele apontou o revólver, disparou, Antônio repele injusta agressão com um disparo que acerta o infrator. E acabou aí a história. Ué, acertou o infrator? Tudo bem, o Antônio acertou o tiro, mas eu não sei se esse cara morreu. Então, isso aqui a gente já exclui na hora. Essa é aquela que é para você riscar tudo ela, porque é a absurda. Homicídio consumado, sendo que eu não sei se o cara morreu. Alternativa B também, vamos excluir na hora. Antônio responderá pelo crime de latrocínio. Gente, latrocínio é roubo seguido de morte, tá? Falando a grosso modo. Então é o caso do ladrão que vai assaltar alguém na rua, a pessoa às vezes reage ali, o ladrão dá 2, 3 tiros e vai embora. Aqui a questão, ela tenta embaralhar um pouquinho, porque ela traz um roubo, ou seja, ela tá falando assalto, e aí ela fala roubo seguido de morte, mas será que é a morte do ladrão? Então, veja, aqui a questão ela tenta te embaralhar. Também é a que seria, assim, absurda. Antônio, que é o guarda municipal, que foi tentar parar o ladrão, ele vai responder por latrocínio. Exclui totalmente. A C, que é a que está certa, e a D, que poderia causar uma dúvida, que fala que agiu amparado pela excludente de licitude. Você fala, opa, é isso mesmo, é excludente de licitude. Aí você continua a ler a alternativa. Do estrito cumprimento de dever legal. Ah, verdade, a guarda municipal tem o dever de proteger, eu acho que tá certo. Aí você vem aqui, ó. Uma vez que é armado, o guarda municipal tem o dever de atirar. Gente, isso aqui tem que acender um pontinho de exclamação. Falar, peraí, guarda tem dever de atirar? Aonde que tá isso no Estatuto Geral dos Guardas Municipais? Aonde que tá? Não. Então, a gente exclui também, certo? Vamos para a quinta e última questão. Pessoal, para finalizar, quinta e última questão, vamos lá. De novo, historinha. Aí aqui, antes,
só antes de começar, eu já vou trazer uma conclusão, né? Já vou adiantar para vocês. A banca mistura questões que ela deixa claro que ela está querendo saber letra de lei, com questões que ela te conta uma história, mas que no fundo você tem que saber letra de lei. Então, não foge disso. Vamos lembrar que o concurso de GCM é um concurso de nível médio. Então, não há razão para a banca te cobrar conhecimentos de direito. Ela não vai fazer isso. Mas ela precisa que você saiba dos artigos que ela está te pontuando que ela vai cobrar. Então, ali, você vai precisar entender alguns conceitos, ainda que de maneira simples, sem aprofundar muito, mas quando você tem só um pouco dos conceitos, aquele básico, só para você entender o que você está lendo, e você soma isso com o estudo específico e aprofundado da lei seca, que a gente costuma falar, você consegue resolver as questões que a banca está te propondo. Vamos lá para a última questão. Sebastião Vitorino foi abordado por policiais em seu veículo particular. Após realizar busca em seu veículo, os militares encontraram no porta-malas uma espingarda calibre 28 carregada com munições para caça. Sebastião havia ganhado a arma do avô há muitos anos e não possuía qualquer registro ou permissão para transportar esse armamento. Nessa seara, em desfavor de Sebastião, é correto, já destaca aí, é correto afirmar que deverá ser tomada a seguinte medida. Alternativa A. Sebastião será preso e conduzido até a delegacia em razão da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Alternativa B. Sebastião será detido e levado até a autoridade policial em razão do cometimento do crime de posse ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 12 da Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Alternativa C. Sebastião será flagrado em razão de contravenção penal. E alternativa D. Sebastião será liberado no local, considerando que a arma de Sebastião tem origem idônea. Respira aí, pensa, responde e vamos já para a resolução. Pessoal, a alternativa correta é a alternativa A. Sebastião será preso e conduzido até a delegacia em razão da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Aqui a banca ela até te conta o artigo para facilitar. Veja bem, é uma questão de direito penal e traz assim, direito penal nós temos tanto a parte geral, nós temos os crimes em espécies, que é o que a gente viu ali na outra questão, que é o latrocínio, o homicídio, na outra questão o estelionato, e nós temos também a parte de direito penal, que são leis fora do Código Penal, Lei Maria da Penha, Lei de Drogas, ou nesse caso, Estatuto do Desarmamento. Nessa questão em específico, você precisaria ter um conhecimento dessa lei 10.826 de 2003. Então vamos lá, aqui eu já vou dar uma dica para você muito importante. Sempre que você for resolver questões de Estatuto do Desarmamento, você tem que saber diferenciar porte de posse. Porque, veja, na alternativa A, que é a correta, ele traz porte, na alternativa B, ele traz posse ilegal. Vamos lá. Qual que é a diferença de porte e posse? Posse é quando você tem autorização para possuir, para ter uma arma. Só que você é condicionado a guardar essa arma, por exemplo, dentro da sua casa, dentro da sua residência ou no local de trabalho. E a lei ela dá algumas especificidades que não é o nosso objetivo agora. Mas pensa assim, posse é quando a lei me autoriza a ser dono de uma arma. Laura, ó, tá aqui sua autorização, você pode ter um revólver. Porte é quando a lei te autoriza a ser dono de uma arma e portar. O que é portar uma arma? É andar com a arma. É trazê-la junto consigo. Então, gente, olha a diferença entre eu tenho uma coisa, só que essa coisa tem que ficar guardada, tem que ficar lá na minha casa, tem que ficar fechada. Eu tenho, mas tá lá, não tá comigo agora. E olha a diferença para eu tenho e tá comigo agora. E eu posso andar, e eu posso ir no mercado, eu posso ir no shopping. Isso é porte.
é diferente de posse. Veja que aqui, por que que o Sebastião, ele será denunciado no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, que é justamente o que prevê porte ilegal. Porque olha a história, Sebastião foi abordado em seu veículo particular. Sebastião estava na rua andando, estava passeando, estava indo no mercado, indo no shopping. A arma estava com ele. Por isso que é porte. Então, quando você consegue diferenciar porte e posse, e aí a questão te conta que o Sebastião estava andando com uma arma no veículo dele, a arma está com ele. Você já exclui aqui a letra B, ó. Você já exclui posse. Não pode ser posse. Certo? Espero que vocês tenham entendido essa diferença entre as duas condutas. Alternativa C. Sebastião será flagrado em razão de contravenção penal. Gente, aí aqui necessitava um conhecimento mais básico, você entender que, veja, tudo que tem a ver com arma, armamento, não é possível de ser contravenção penal, porque teoricamente contravenção penal são os crimes menores, né? Aquilo que é mais, não posso usar esse termo, mas é menos grave. E olha que eu estou colocando muitas aspas no que eu estou falando. Então, assim, aí você fala que, pensa, como que algo relacionado a armamento pode ser contravenção penal? Então, aqui já tinha que ter um sinalzinho de alerta, certo? E, por fim, Sebastião será liberado no local considerando que a arma tem origem idônea. Aí aqui é um problema, né? Porque como que você pressupõe, você já tira essa conclusão que a arma tem origem idônea, sendo que aqui não está falando que a arma foi adquirida legalmente, não está falando que o Sebastião tem registro, só fala que ele ganhou do avô. Ah, então porque ele ganhou do avô é a origem idônea. Cuidado com isso. Isso aqui era pegadinha. Isso aqui era para você pensar que, como a arma não foi roubada, não foi extraviada e tudo mais, então ela tem origem idônea, pode ser. Como você ganhou do avô, é liberado. Não, negativo. Pelo Estatuto do Desarmamento, ele não fala nada de origem idônea, ele quer saber se você tem registro, se a arma está registrada tudo certinho, se você tem autorização para posse ou para porte, certo? Pessoal, ficamos por aqui, encerramos a nossa resolução de questões, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido produtivo, né, que com as poucas dicas que eu dei, que tenha esclarecido alguma coisa para vocês. E sempre se dediquem e, assim, tenham muita atenção na resolução de questões. É um processo importantíssimo da preparação para concursos. Quanto mais questões você resolver, ainda mais de uma banca específica, mais você vai começar a entender como aquela banca te questiona, o que ela quer, o que ela costuma cobrar e a forma que ela costuma cobrar. Veja, aqui a gente chegou numa conclusão que essa banca IBGP, ela cobra muito de letra de lei. Seja diretamente, ela está deixando explícito, ela está dando um Ctrl+C, Ctrl+V e está embaralhando as alternativas para que ali você ache o artigo exato, copiado, transcrito. Ou, às vezes, ela te conta uma historinha, mas para que você possa identificar conduta com o que está previsto na lei. Certo? Muito obrigada pela companhia de vocês em mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, comentários, feedbacks, por favor, deixem aqui nos comentários para que a gente possa sempre oferecer para vocês o melhor dentro da preparação para concursos de Guarda Civil Municipal. Muito obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.